foco, na verdade, da discussão, e adorei quando ele me disse, olha, é para situar, basicamente, quais as contribuições das ciências sociais no campo da saúde coletiva, né? De certa maneira, qual é esse lugar que ela ocupa, o que é que ela representa, se eu bem entendi, né, o que ele me trouxe. E aí, para mim foi muito bom, porque esse é um tema que eu adoro. Bom, parece que ele entrou aqui, vamos, aos poucos, vou botar ali para o link, e daqui a pouco eu devo mudar. Mas, então, pensando sobre como organizar essa conversa com vocês, eu imaginei o seguinte. Primeiro, ele até me disse que a Roseni veio a semana passada, trouxe um pouco a perspectiva histórica, mas tem uma dimensão que é histórica e é fundamental para situar, diz respeito até ao tempo, né? Fundamentalmente ao tempo e lugar. Eu acho que essas duas dimensões elas são fundamentais em qualquer elemento, qualquer questão, qualquer fenômeno que se resolva falar sobre ou refletir sobre. E sobre isso, eu destaco que não é possível falar do que é ou quais são as contribuições ou que representa as ciências sociais hoje, como se fosse o mesmo de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Então, este lugar, esse valor, essa contribuição, vai se transformando ao longo do tempo e também dos espaços por onde circulam, né? Então, primeiro, assim, do ponto de vista de tempo e espaço, eu vou falar mais do Brasil enquanto espaço e da história do Brasil enquanto tempo, enquanto, né, percurso. Mas as ciências sociais e saúde, obviamente, não se limitam às fronteiras nacionais. E, embora me concentre no Brasil, já devo dizer que, na verdade, dentro da construção dessa história das ciências sociais e saúde no Brasil, tem uma marca significativa da Abrasco, né, da Associação Brasileira da Saúde Coletiva, eu diria, inclusive, na própria denominação. Porque, certamente, nós temos excelentes departamentos, programas, cursos de pós-graduação e de graduação de diferentes áreas das ciências sociais e humanas, né? Então, sociologia, antropologia, ciência política, psicologia e outras que a história está na interface aí, ou mesmo a filosofia, que é a não ciência, mas é ciência, mas enfim. Esse conjunto de áreas tem os seus objetos, em muitas delas, seja na história, seja na antropologia, seja na sociologia, existem campos, subcampos, linhas de pesquisa, de atuação voltadas para a saúde. Então, a história da saúde, a antropologia da saúde ou da doença, a sociologia da saúde ou da doença, a psicologia, na verdade, nos últimos 15 anos, mais ou menos, passou a valorizar bastante a interface entre psicologia e saúde coletiva e tal, mas quando a gente pensa em ciências sociais e saúde, essa denominação original, ela foi posta na agenda da Abrasco, no momento fundacional, né? logo em seguida, e principalmente a partir da constituição das tais comissões, as comissões voltadas para os 3 grandes eixos. Então, uma comissão de epidemiologia, uma comissão de política, planejamento e gestão e uma comissão de ciências sociais e humanas. Essa demarcação também influenciou fortemente o posicionamento dos pesquisadores, dos docentes, que passaram a se vincular aos respectivos programas de pós-graduação. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em certo sentido, essa denominação ciências sociais em saúde, né, ela tem um enclave, ela tem uma emergência, né, muito influenciada por essa configuração no interior da Abrasco, na criação das
comissões, certo? Por outro lado, a gente precisa dizer, por exemplo, eu fiz um doutorado lá na Espanha, em Barcelona, e adivinhe, o nome do programa que eu cursei é exatamente Ciências Sociais e Saúde, mais precisamente Ciências Sociais e Saúde, né? Portanto, embora essa demarcação no Brasil esteja fortemente associada com essa divisão que a própria Abrasco fez e nos ajudou, de alguma maneira, entre cada departamento, programa, principalmente de pós, a gente mais ou menos se situa a partir desses três elementos e que tem a ver com o modo como a saúde coletiva se desenvolveu no Brasil. Se a gente olha, seja para fora, bem fora, seja principalmente para a América Latina, essa presença e especificidade também se apresenta. Inclusive, há anos atrás, a Minaio foi uma das promotoras de um congresso de ciências, um congresso latino-americano de ciências sociais e saúde, que foi realizado, que aconteceu em Angra dos Reis. E ali, eu que era da nova geração, agora já não sou mais da nova, não, viu, gente? Mas naquela época eu estava assim, quase estreando, fiquei impressionada com a quantidade de referências, de colegas de outras partes da América Latina. Então, outra vez, pensando do ponto de vista de história e também de espaços, mas agregando aí uma palavrinha, eu vou fazer a propaganda de 2 artigos, vou ser bem pouco autorreferente, para não dizer o contrário, mas 2 artigos que foram publicados, um no ano passado, outro nesse ano. O segundo fala sobre trajetórias de pesquisadores das ciências sociais e saúde, que é encabeçado pela Reni, ai, meu Deus, agora me deu um branco. Me ajude aí, Pedro, Reni Barzagli. Pronto. Reni Bazar Barzagli. é um nome italiano, né? Isso. Aí a Reni, junto comigo, junto com Maria Helena, a gente extraiu resultados de uma grande pesquisa que eu coordenei com a ajuda de muita gente, onde, nesse recorte, o que a gente mostra é um pouco dessa perspectiva das trajetórias de cientistas sociais ou de pessoas das humanas que se incorporaram nos programas de saúde coletiva e o que isso trouxe para as pessoas e para os programas, né? O outro artigo é anterior, é do ano passado, onde eu encabeço e eu falo da contribuição das ciências sociais na graduação em saúde coletiva, um curso recente, criado há mais ou menos 11 anos agora, e esse número especial de saúde e sociedade queria homenagear justamente esses 10 anos de fundação. Lá eu uso a palavra transgressões para falar de que grande parte dessa contribuição tem a ver com a proposta de transgredir, né? Então, nesses 2 artigos, que vão ser, de certa maneira, a base do que eu vou colocar aqui, em um, inevitável, é até dialético, digamos assim, mas falar da identidade das ciências sociais é inevitável a remissão aos outros 2 eixos, a política e a epidemiologia. Claro, eu vou me focar, vou olhar para nós, né? Eu digo nós porque somos muito e muitos de vocês, certamente, mas identidade é um elemento relacional, né? Não dá para falar de identidade sem falar de alteridade. Não dá para dizer o que é as ciências sociais e saúde sem, de alguma maneira, olhar para o que é epidemiologia ou para o que é política, planejamento e gestão. Então, vamos lá, gente. Eu acho que eu vou tentar, daqui a pouquinho, fazer a mudança, mas porque fica até incômodo. Deixa eu tentar aqui só um momento. Abrir os textos.
Então, voltando aqui, enquanto ele está super lento, cada ação que faz é uma novela. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, abrir aqui um pouquinho e já volto para vocês. Desculpem aí essas interrupções. Consegui um. Deixa eu abrir o. Pronto. Ok. Eu estava só separando aqui e decidindo que está. Vamos lá, se eu consigo botar o WhatsApp, eu entro por aqui. Acho que assim eu consigo. Pronto. Desculpem, eu vou manter por enquanto, porque tá muito lento. Vocês estão me vendo direitinho, nem se preocupe, gente? tá ótimo. Estamos vendo e ouvindo muito bem. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, para situar esse lugar, né, e essas contribuições das ciências sociais, voltando a essa questão do tempo, do espaço, no contexto brasileiro, né, que é meu foco principal, a gente poderia dizer que as ciências sociais foi fundamental para conceber o próprio campo da saúde coletiva e, na sua primeira etapa, década de 70 e 80, a principal contribuição dessa área esteve voltado para a compreensão das relações entre desigualdades sociais e saúde. É interessante notar, se vocês fizerem uma pesquisa breve, né, vocês vão encontrar que a produção associada a essa área, entre 70 e 80, ela trazia muito claramente o viés marxista, né? Então, os autores, claramente, a Cecília Donangelo, né, tem um destaque nessa primeira etapa. Esse viés marxista está muito presente, essa ênfase na compreensão sobre desigualdades sociais e os seus efeitos para a saúde, está tudo isso aí ocupando a primeira cena. Entretanto, no final, a partir do final da década de 80, surge assim com grande presença, né, uma preocupação com outro aspecto que as ciências sociais vai ajudar a iluminar. E, neste caso, que outras disciplinas, né? Eu diria que na primeira fase, a sociologia é que tem uma primazia e a história, de certa maneira. Então, história e sociologia ocupam aí um destaque na produção dessa área e na contribuição dessa área entre 70 e 80, o que é completamente compreensível, uma vez que a perspectiva estrutural é que tinha centralidade, né? E essa preocupação, como já demarquei, em relação aos efeitos, aos impactos
da desigualdade social para a saúde. Também, mesmo nessa época, é possível vislumbrar interesses e interfaces relacionadas com a sociologia da medicina, né? Então, toda a produção de Cecília Donangelo está muito voltada para essa discussão, das profissões de modo geral da saúde, então, também uma presença aí dessa preocupação, e, em alguma medida, uma referência, uma aproximação que só vai crescer depois, quanto à diversidade de saberes e práticas, alguma coisa, por exemplo, que a Madel Luz já inaugurava ali, já na década de 80, relacionada com medicinas paralelas, com uma certa análise comparativa entre medicina alopática, homeopática, mas, sem dúvida, a partir da década de 90, a gente vai assistir a um giro epistemológico dentro do campo, com claros reflexos para a saúde coletiva como um todo. É interessante, gente, observar que, no final, assim, ainda na década de 90, né, houve um encontro, não me lembro agora, não era um congresso, era um encontro de ciências sociais e saúde, né, onde Everardo produziu um texto sobre isso. Ele dizia o seguinte: de um lado, assistimos a uma forte presença e importante contribuição das ciências sociais para entender as desigualdades sociais e para entender como a estrutura social impacta sobre saúde e doença. Entretanto, de outro, é preciso também se preocupar com as dimensões subjetivas. É preciso também se perguntar sobre o sujeito. Então, esse giro epistemológico se dá justamente na direção desse sujeito e da subjetividade. Não é à toa que o Congresso da Abraxo, de 2002, realizado na Bahia, tem como tema o sujeito da saúde coletiva. E que, inclusive, gerou muito ruído, né? A ponto da Minayo, em uma das suas conferências desse evento, dizer: eu devo dizer algo, eu tenho escutado um zum, zum, zum nos corredores, eu tenho ouvido nos banheiros, por onde eu passo, alguma coisa, né? Algum ruído aí, e o ruído tem a ver com que história é essa de sujeito da saúde coletiva, né? Afinal de contas, a saúde coletiva é o coletivo, né? A saúde coletiva é a população. E ela disse: de que estamos falando, afinal? Estamos, por exemplo, falando de um coletivo sem identidade, sem afeto, sem singularidade, uma anomia, né? Uma massa amorfa. Se Naumar, num dado momento, propôs uma epidemiologia sem números, a partir da década de 90, e principalmente a partir de 2000, né, as ciências sociais de saúde começam a dizer: não queremos um coletivo sem cara, né? Não queremos um coletivo que não reconhece diversidade. Não queremos, inclusive, entender uma desigualdade sem entender que existe uma desigualdade na desigualdade, né? E que desigualdade é diferente de diversidade, e que diversidade demanda um olhar muito mais sensível àquilo que é a cultura, àquilo que é a experiência, inclusive a experiência subjetiva. Então, começamos já a ver um deslocamento teórico e até metodológico de um olhar, de um método, né, que estava mais voltado para reconhecer e aprender a estrutura social, para um outro que olha para a agência, que olha para a agência desse sujeito, como ele age, como ele atua, como ele interage, como ele sofre, e como ele sofre junto com, mas, ao mesmo tempo, dentro desse coletivo, reconhecendo que são muitos coletivos, né?
Será que mulher e homem estão na mesma posição? Será que uma mulher preta e uma mulher negra e uma mulher indígena vivem as mesmas questões, os impactos dessa tal desigualdade, as relações de poder? E aí a gente começou, né, a ver a proliferação de estudos de base fenomenológica, de estudos, e essa base fenomenológica traz para o campo da saúde coletiva não apenas classe social, não apenas poder, inclusive o poder Foucaultiano já era um passo à frente, né, em direção a essa perspectiva que relativiza esse coletivo como um coletivo que basta falar coletivo e já disse tudo, né? Então, oi, você quer dizer algo, Pedro? Não, vou seguindo. Então, essa ideia de sujeito, subjetividade, e essa aproximação cada vez mais, né, presente com a fenomenologia, e incorpora outros termos ao dicionário da área, né? A gente começa a ver cada vez mais a referência à intersubjetividade. Começa a ouvir falar muito mais de cotidiano. O cotidiano, né? Interações, interatividade, interações, relações, e a cada momento esse repertório vai crescendo e que tem a ver, como a gente discute nesse texto sobre trajetórias, né, com a incorporação não só da primeira geração, né, uma primeira geração que entrou em departamentos de medicina preventiva, de saúde pública, e que foi trazendo essa mirada, né, para usar um termo que os espanhóis usam muito, essa mirada sobre, primeiramente, as desigualdades, as diferenças pautadas pela classe, mas também uma diversidade que dialogava com a experiência e o significado dessa experiência. Então, num dado momento, a gente encontra, né, num trabalho agora me fugiu aqui o nome, daqui a pouco, mas, enfim, a gente reconhece que o campo das ciências sociais, grosso modo, tem, de um lado, uma vertente na qual a gente tem a estrutura em primeiro plano e o sujeito entre parênteses, assim como as suas experiências, assim como os significados dessas experiências, né? E uma outra vertente que inverte essa lógica. Então, coloca no primeiro plano o sujeito, suas experiências, os significados atribuídos a essas experiências. Deixou de existir a outra? De modo algum, né? Mas vai ganhando cada vez mais força essa segunda e, ao mesmo tempo, há alguns de nós, ou talvez mais do que alguns, vai crescendo também, um incômodo em relação a essa divisão, a essa dicotomia. Outra vez, uma preocupação. Será que a gente tem sempre que ser capenga, né? A gente tem sempre que usar um pêndulo no qual o Pedro já colocou aí alguns textos, eu vou só dizer o nome dos... esse que eu me referi, da Reni, Trajetórias de Pesquisadores nas áreas de Ciências Sociais Humanas e Saúde, compartilhando memórias de projetos, encontros e metamorfoses. O outro, esse é o mais recente, foi publicado esse ano, e o outro, né, que eu tenho muito carinho por ele, publicado em Saúde e Sociedade o ano passado, O Ensino das Ciências Sociais e Humanas na Graduação em Saúde Coletiva, entre desafios, oportunidades e oportunidades de transgressões, né? Esse está em Saúde e Sociedade. Então, na verdade, gente, o que começa a aparecer dentro dessa ampliação desse repertório é também uma ideia de cartografia, né? E é isso que a gente fez num projeto grande, financiado pelo CNPq, que teve seu início a partir do Congresso de Ciências Sociais,
realizado no Rio de Janeiro. Roseni teve um papel fundamental, porque ela foi a grande, né, líder desse congresso, e foi ali, a partir daquele momento, mas um pouquinho antes, já no Congresso de São Paulo, a gente se reuniu. Eu coordenei por 5 anos, ou talvez um pouco mais, porque primeiro eu fui vice, assumi no lugar de Kennedy, que saiu para a direção da Abrasco. Fato é que no Congresso de São Paulo, na reunião da oficina, eu trouxe uma proposta para os meus colegas de comissão e eles toparam. Essa comissão se renovou depois e as pessoas que entraram nesse projeto. Qual foi a proposta? Por que a gente não traça um perfil atualizado das ciências sociais e humanas no âmbito dos programas de pós-graduação, não apenas para falar de pesquisa, mas para falar de pesquisa, de ensino e extensão? Então, isso gerou um grande projeto, o CNPq aprovou o financiamento dele, e alguns dos produtos são esses que eu compartilho com vocês, mas tem mais. O Jorge Iriarte, junto comigo, publicou recentemente, acho que ele já está até por aí, um outro artigo que é fruto desse mesmo projeto. Então, obviamente, nós não temos a exclusividade, de modo algum, para falar desse campo, e a gente rende homenagens já no projeto e também nos artigos, para dizer, não estamos inaugurando essa questão. Outros, e muitos outros, como Everardo Nunes, como Madel Luz, como Ana Maria Kaneski, Jane Russo, um pouco já próximo, né, 2 anos atrás, vários outros autores, né, Sérgio Carrara, são vários os autores que antes de nós, inclusive Ana Maria Kaneski, tem aí um assento, né, sem dúvida, e ela e o Everardo, do ponto de vista da busca de resgatar essa história da área, certo? Nesses trabalhos e nessa grande pesquisa, o que a gente vislumbra de um lado, então agora eu vou sair dessa ideia apenas do tempo e espaço e vou falar de sujeitos mesmo. Mas que sujeitos? Os sujeitos que vêm ocupando a cena, né, da saúde coletiva nesse eixo das ciências sociais e saúde. O que a gente observa? Notem que eu não consigo falar de sujeitos, outra vez, sem pensar historicamente e espacialmente. Observa que, nos seus primórdios, essa área era pouquíssimo povoada, do ponto de vista de pesquisadores, e muito concentrada no café com leite, Rio-São Paulo, né? Quase que aí fazendo, mas mesmo assim, muito diminuta do ponto de vista, não que não houvessem outros, mas do ponto de vista de visibilidade, de ocupar espaço, contava-se talvez com uma mão, com os dedos de uma mão, aí um pouquinho depois já usou as 2 mãos. Mas imagine a gente dizer, poxa, é isso mesmo. Mas essas mãos foram se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. E um dos elementos muito significativos para essa multiplicação, no contexto dos programas de pós-graduação, foi o REUNE. O REUNE teve um papel indiscutível nesse povoamento das ciências sociais e saúde no âmbito dos programas, certo? E aí também para mudar um pouco o jogo de forças de Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, a tal ponto que, mesmo antes do REUNE começar a marcar espaço, já tinha também, gente, a incorporação de outros atores e atrizes em várias partes do Brasil, mesmo no Rio e São Paulo, mas no Nordeste. O Nordeste começa a ocupar seu lugar, e aí vou puxar um pouquinho brasa para a nossa sardinha, a Bahia, mas não exclusivamente, Bahia, Ceará, Pernambuco e, de repente, Paraíba, né? Se a gente olha os congressos de ciências sociais, tem uma pessoa cuja atuação, cujo trabalho, cuja produção tem sido, ao longo dos anos, fundamental para lançar os olhares para a Paraíba, Eimar Mourão Vasconcelos, né?
Eimar Mourão Vasconcelos, mesmo antes de ter um programa de pós-graduação em saúde coletiva por aí, né, ele já ocupava um espaço muito importante, principalmente para olhar para o eixo, não apenas da educação popular em saúde, mas dos saberes outros, né? Então, e trazer o terceiro elemento que eu convidei meus colegas a prestarem atenção, extensão, certo? Porque as pesquisas anteriores, um olhou para o ensino, outro olhou para a pesquisa, mas extensão é como se não existisse, tá? Então, gente, nesse percurso onde eu trago sujeitos e trajetórias, a gente começou a poder falar em gerações. Então, vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês, vou ler com vocês 2 ou 3 coisinhas que me inspiram muito, né? Primeiro, o que trouxemos do conceito de trajetória, tá? Em Velho, em Gilberto Velho, mas também em outros. A trajetória é localizada e tortuosa, permeada por irregularidades, imprevistos, descontinuidades, merecendo atenção não só o seu sentido, ritmo, direção, mas também suas bordas, e como expressão de projetos. Notem, gente, que projetos aqui têm uma dimensão sociológica, tentando perceber o que possibilitou uma configuração particular. Eu amo isso, e isso aqui está dentro desse artigo de trajetórias que eu citei. Em meio a essa heterogeneidade, projetos individuais e coletivos se influenciam mutuamente, impelindo dinamismo por contínuas negociações e ajustes, aproximando-se da análise de carreiras. Então, o que é fantástico, a meu ver, de ambas as definições, primeiro, a gente pensar nessas descontinuidades, não pensar em trajetória nem do campo, nem dos seus sujeitos como algo linear, mas pensar nessa imbricação entre trajetórias individuais e coletivas. Porque, se ao mesmo tempo o campo não pode se render ao personalismo, eu detestaria que isso ocorresse, né? Cada vez que a gente cai na tentação do personalismo, a gente enfraquece a perspectiva do coletivo, do projeto coletivo, das necessidades coletivas, porque a pessoa personificada, colocada às vezes num pedestal, vai também atrair para si todas as atenções e também os desvios, né? Porque é que Narciso acha feio o que não é espelho, o narcisismo é sempre um risco, né? No momento que a gente começa a tomar gosto, e como diz na psicanálise, eu tenho meu percurso na psicanálise também, se a gente goza com a posição, né, egóica, esse lugar em que eu sou, eu faço e tal, obviamente eu não consigo enxergar o outro. Obviamente eu não consigo me despir, né, do egoísmo, do interesse próprio, e esse desejo ou essa necessidade de ocupar espaço e de ter visibilidade ofusca o conjunto. E esse conjunto é diverso, é heterogêneo. Então, ainda incorro no risco, né, de projetar nesse coletivo o que, na verdade, é a minha necessidade. Então, se eu penso em trajetória como essa imbricação, se eu penso nessa ideia, né, de projetos, é interessante perceber como, no contexto da saúde coletiva, e aí eu vou fazer uma redução, não tão. Vou sair desse sentido mais sociológico de projeto, né? E vou entrar numa dimensão mais reduzida de projetos concretos no campo, por exemplo, projeto de pesquisa, projeto de extensão. Eles são muito importantes porque muitos desses projetos foram e são agregadores, né? São projetos que mudaram, que impactaram, que repercutiram, porque eles arrastaram multidões.
eles influenciaram outras trajetórias e influenciaram pautas, certo? Seguindo um pouco mais nesse artigo, eu gostaria de trazer essa ideia de plasticidade, nos quais projetos podem ser alterados. Aí eu volto para o sentido sociológico, tá? Do projeto de uma área, do projeto de um campo. Projetos podem ser alterados em função da negociação ou cotejamento com outros projetos, que é o conceito de metamorfose. Gente, para mim, essa é a própria ideia, né, da vida em coletividade, do convívio, né, da convivialidade. Projetos negociados em função de outros projetos. Interesses, desejos em função de outros interesses e outros desejos. Mas só é possível isso ocorrer no reconhecimento da alteridade. Só é possível isso ocorrer se a gente refletir, por exemplo, sobre privilégios, né? Sobre o que é a posição que ocupa uma mulher branca, escolarizada, que conseguiu entrar na universidade pública e que isso me dá um status. Isso me abre portas. Quantos conseguiram entrar por essa porta? Quantos estão do outro lado desta porta? Quantos estão ocupando a posição de professor ou de aluno, aluna, discente? E quantos têm algumas características que eu tenho? No meu caso, eu tenho um atenuante, ser nordestina. Um atenuante do ponto de vista do privilégio, ou dos vários privilégios. Porque, na relação com outras regiões, ser nordestino nos coloca, muitas vezes, no lugar de ter que provar. Mas se eu fosse nordestina, mas também fosse negra, mas também fosse da periferia, aí, minha amiga, o meu amigo, essa coisa ganhava, né, ainda mais dificuldade, ainda mais empecilhos, certo? Então, no caso das ciências sociais, nós temos a dor e a delícia de ser o que é, porque dentro do campo nós não somos hegemônicos, certo? Nós somos contra-hegemônicos porque na relação de poder, sem dúvida, não somos o eixo que detém esse maior poder. Mas também será que vocês vão ver no segundo texto, esse da graduação, uma coisa muito interessante. Uma análise sobre geração. Vamos lá, gente. Vamos ver se eu trago aqui para vocês um pouquinho dessa ideia. Primeiro, ainda falando de trajetória, né, a gente precisa falar de fronteiras, porque tem tudo a ver com isso que eu vou comentar agora sobre as interações, relações entre esses três eixos. Se a trajetória reporta a metamorfose impelida pelo contato e trânsito por diferentes domínios sociais, remete também às fronteiras. Estas, com seus limites simbólicos e físicos, demarcam diferenças, ao mesmo tempo que precisam delas para existir. Eu já estou aqui falando sobre identidade, sobre alteridade, né? Porque a gente se reconhece a partir da relação e da diferença, certo? Ou mesmo do reconhecimento da igualdade, daquilo que nos é comum ao outro e daquilo que nos diferencia. Sendo terreno poroso e fluido, esse das fronteiras, onde se dão os encontros, os contatos, os afetos, as trocas, os trânsitos, as passagens, os fluxos e, outra vez, as negociações. Então, o que a gente foi percebendo nessa pesquisa perfil das ciências sociais é que, enquanto as velhas gerações, as gerações intermediárias, eram mais ciosas nessa questão da fronteira e da ocupação desses espaços, né, ou da disputa por isso, as novas gerações olham para isso e dizem, será que tem que ser assim? Será que tem que ser tão demarcado? Aqui começa a epidemiologia e termina. Aqui começa política, planejamento e gestão. Ali começa as ciências sociais.
será que não é possível e necessário e fundamental exercitar, experimentar essa tal interdisciplinaridade, essa tal transdisciplinaridade? E aí, para complicar um pouquinho, nesse artigo sobre transgressões, né, a gente vai dialogar bastante, né, com dois sujeitos, dois senhores, né? Paulo Freire está por aqui e Boaventura de Souza Santos. E vai começar a pensar que não só é necessário refletir se a gente tem que ficar marcando terreno. Gente, tiraram a cerca, bota a cerca, porque senão alguém vai pular a cerca, senão alguém vai tomar esse pedaço que é meu. Isso aqui é meu, isso aqui é desta área. Não pode ser ocupada por outra área. O Paulo Freire, né, vai sempre, ontem, hoje, amanhã, a despeito que alguns ou muitos não gostem, a despeito que queiram, tira o nome dele dali, deixa de ser patrão acolá. Quanto mais mexem, né, mais a gente tem que ler, mais a gente tem que olhar, mais tem gente que assim, quem é esse Paulo Freire que está todo mundo falando dele? Né? Aí a pessoa tem lá 15 anos de idade e diz, eu quero saber quem é esse Paulo Freire, porque o cara deve ser o cara, né? Para tanta gente tá querendo tirar ele do mapa, né? Bacurau. Quem não viu, veja, Bacurau. Tira Bacurau do mapa. Então, tira Paulo Freire do mapa. Resultado, quanto mais quer tirar, mais, como diria Pedro, eu sou paraibana, viu, gente? Eu nasci na Bahia, mas minha mãe é da Paraíba, meu pai é da Paraíba, meus tios vários da Paraíba. Então, tira esse cabra do mapa, né? E esse cabra não sai, ele está aí o tempo todo. Então, este cabra, ele começa a nos dizer, não existem saberes superiores e inferiores, existem saberes diferentes, né? Então, essa ideia, né, começa a nos fazer questionar o próprio conceito de universidade. E começa a trazer para a cena a proposta da pluridiversidade. Começa a trazer para a cena, digo, você é da academia? Sou da academia, ocupo este lugar da ciência. E, pelo amor de Deus, nos dias atuais, eu tenho que ter muito cuidado para não me alinhar, que eu não me alinho, com negacionismo, com anticiência, mas o que eu estou trazendo é outra coisa. O que eu estou trazendo é a necessidade de reconhecer que o saber científico ele é específico, ele requer um conjunto de métodos específicos, ele é fundamental e necessário para a sociedade, mas assim como outros saberes, que também são específicos, que também são valiosos. Então, não apenas desmistificar e refletir sobre se devemos ou não tirar a cerca entre esses três grandes eixos da saúde coletiva, mas se devemos, e aí eu não digo se devemos ou não, sim, devemos derrubar a cerca entre a academia e aquilo que está por fora dela, para além dela, né? E pensar as práticas nessa área das ciências sociais de saúde, mas em qualquer outra, de uma maneira que considere, né, essa outra relação, não vertical, né, não de objetivação, não é outro nome, não consigo agora falar corretamente, mas é transformar o outro em objeto. Na ausência, eu estou péssima hoje, viu, gente? Vocês me desculpem, precisa, assim, os neurônios estão sexta-feira, absolutamente cansada. Para vocês terem ideia, eu super defendo os direitos da natureza, super comungo com o bem viver, e o nosso cachorro, que ela está aqui, entrou, já saiu, pediu para sair, ele amanheceu quarta-feira de manhã, gemendo, paralisado, as patas não se moviam, totalmente paralisado. E aí, corre daqui, corre da acolá, lockdown na cidade, conseguimos que a veterinária viesse aqui,
não conseguiu descobrir nada, mas não bebia água, não fazia xixi, não se movia, totalmente inerte. Felizmente, no dia seguinte, foi para a clínica, não se sabe ainda, os resultados saem hoje. Se é a doença do carrapato, se é o fato dele ter feito 9 anos. Aliás, deixa eu abrir a porta para ele aqui, que ele quer. Ei, tá? Você. Não, tá gemendo em outro lugar. O fato é que a gente ficou muito abalado. Desde ontem ele começou a se mover com mais desenvoltura. E tudo isso faz parte das nossas vidas, né? As pessoas que amamos, os indivíduos que amamos. Minha filha, que é atriz performática, a tese dela fala sobre o som selvagem. E ela vem dialogando aí com muita gente interessante, com Krenak, enfim. Ela está pensando em colocar o título, algo assim, É Preciso Ouvir as Pedras. Né? Então, na verdade, gente, as ciências sociais de saúde, ela tem se ampliado enormemente, ela tem aberto, que horror, tem aberto novas possibilidades de escuta, de convivências e de perspectivas de prática. Então, gente, voltando aqui, eu fico pensando que a gente hoje tem a necessidade, até usei esse termo nesse projeto, né, de cartografar esse campo, né, e tem um termo que a Soli Ronick também utiliza ao pensar em cartografia e outros, seguir os rastros, né? Aliás, essa ideia dos rastros também está na teoria Torrede, e todas essas referências que eu estou trazendo apontam para uma cada vez mais ampla diversificação de pessoas. Por exemplo, eu fiquei muito surpresa e, de certa maneira, não tão feliz. Né? Nos últimos 10 anos, primeiro eu vou contar uma historinha para vocês em relação a essa agenda da área, né? Como é que ela foi cada vez mais se ampliando. Tem um artigo que a gente produziu logo depois do Congresso de São Paulo, de Ciências Sociais, que mostrava, foi a primeira vez que a área de Ciências Sociais inaugurou essa metodologia dos GTs no Congresso, né? Isso foi muito legal, porque tinha a ver com o reconhecimento daquilo que eu disse antes. No começo, o começo parece até essas coisas bíblicas, né? No princípio era o verbo. Então, no princípio, eu disse uma mão, depois duas, né? Depois as mãos se multiplicaram. E quando a gente chegou no Congresso de São Paulo, que foi o quarto, quer dizer, o Congresso de 2002, se eu não me engano, 2011, desculpe, 2011, ficamos muito surpresos quando inauguramos a metodologia dos grupos de trabalho e, de repente, a gente recebeu, sei lá, 40 ou 30 e tantas propostas e a gente conseguiu fazer um número significativo de GTs e isso nos deu a ideia da diversificação de temas, de interesses da área, né? Saúde da população indígena, história da saúde, corpo e subjetividade, a questão da integralidade, a questão do direito e da saúde, a área de gênero já não era mais só gênero e saúde, ela já tinha se transformado em pelo menos 4 vertentes. Já tinha um estudo voltado apenas para os homens, já tinha um estudo trabalhando a questão da população LGBT, começava a existir, quer dizer, aí já era mais no Congresso do Rio, e essa diversificação de agenda refletia uma multiplicação e diversificação de atores e atrizes. E aí o Reúne volta à cena, porque a partir de 2009, muitos profissionais, muitos pesquisadores que se formaram, recém-doutores em Ciências Sociais e Saúde, puderam, né, se fixar em programas de pós-graduação ou em cursos de graduação em saúde coletiva, que isso foi acontecendo, e passaram a trazer suas pautas, né? Passaram a
trazer para dentro do campo esses interesses. Mas o mundo à nossa volta não é uma coisa que dá para pensar, eu, fulano, Maria, Terezinha, fui eu que trouxe este tema para a área. Sinto dizer, nós não trazemos temas para a área, nós somos impelidos pelo contexto, pela realidade que nos serve, né? Então, o contexto, a partir dos últimos 15 anos, começa a trazer muito fortemente a agenda identitária, né? E o ativismo foi se multiplicando. Então, algumas das temáticas que ocupam hoje destaque no campo da saúde coletiva e nas quais as ciências sociais de saúde têm grande importância, refletem um movimento fora da academia, refletem processos não nacionais, certamente, ou apenas nacionais, mas processos gerais relacionados com o grande debate sobre identidade, sobre lugar de fala, sobre novas perspectivas de ativismo, tensões geracionais, etc, etc. Então, por exemplo, no caso da questão racial, gente, eu diria e devo dizer, até outro dia quase brigo, cai nos tapas aí, não sei se a pessoa vê isso, vai me pegar, mas enfim, muita gente boa, muita gente comprometida, muita gente que eu respeito muito, mas considerando um certo contexto de negacionismo sobre racismo estrutural no Brasil, durante muito tempo achou que essa história de discutir a raça, racismo, não, a classe social dá conta de tudo, né? Mas aí acho que faltou olhar para dentro, né? Para dentro dos nossos espaços, ver, olha que coincidência, gente, nessa sala só tem branco e branca. Que coincidência, né? O que aconteceu? Aí eu estou num lugar chamado Bahia, aí eu estou numa cidade chamada Salvador, e aí eu olho para o meu grupo de colegas, que coisa interessante, gente. Somos brancos, somos brancas. Tem um ou outro ali, né? E mesmo aquele preto-preta que ocupava, mas às vezes sem que essa questão viesse à tona. E a sala de aula? E a sala de aula? Essa, então, Salvador, Bahia, a cidade mais negra do mundo, fora da África. Aí você olhava para a sala de aula e dizia, ué, é verdade isso? Essa sala de aula reflete isso? Resultado, temas como racismo, né? A Abrasco levou mais de 30 anos para que o GT, Racismo e Saúde, fosse criado, né? A questão de gênero. Gente, de repente, passamos a descobrir, né, que existe uma multiplicidade nessa seara. Eu até disse assim, gente, eu tenho que entender direito esse repertório. Como é mesmo cisgênero? Eu não sabia o que era. Eu falei, não, eu quero entender. Então, uma vez, um aluno disse assim, eu sou cis. Aí eu fui conversar com ele. Falou, você vai me chamar de imbecil, mas vamos conversar sobre isso, porque eu já li, mas não está muito claro e tal. Então, na verdade, as ciências sociais de saúde, né, quando eu coloco essa ideia da transgressão, né, talvez seja isso o que melhor nos define. A gente tem a missão de transgredir e causar ruído. Aquele ruído causado ao falar do sujeito em 2002, né, é o ruído que se causa hoje a falar de racismo, né, é o ruído que ainda vai ocorrer ao falar de decolonialidade. Então, tenho feito, né, com o meu grupo, uma pesquisa sobre decolonialidade. E aí, 99% dessa produção não está no Brasil, está em outros países da América Latina. Saúde e decolonialidade. Né? Falando um pouco dessa ideia, né, desse tema da decolonialidade, que, na verdade, tem mais de 10 anos que vários colegas na América Latina estão produzindo sobre isso. Maria Lugones, que é uma referência nessa área, faleceu recentemente, e
ao me dar conta, eu, Clarice, Jamie, eu coordeno um grupo desde 1999 chamado FASA, Comunidade, Família e Saúde, Sujeitos, Contextos e Políticas Públicas. E a gente foi fazendo mutações, né, que é um termo que eu gosto muito para pensar em ciências sociais e saúde, para pensar em ciência, em trajetórias, o que quer que seja. Inicialmente, esse grupo, ele teve muito antenado, colado com todo o processo de construção da estratégia da família no Brasil, e, de alguma maneira, o nosso olhar estava muito de dentro do serviço para a comunidade. Mais ou menos uns 6 anos depois de fundado o grupo, a gente mudou essa rota. A gente passou aí da comunidade para qualquer outro lugar. Então, a etnografia ganhou espaço aí, e nós observamos nessa pesquisa do perfil, que esse movimento do encontro com a comunidade, ele teve idas e vindas, e que tem a ver com uma coisa que o Pedro é o grande especialista, que é a extensão. O que acontece, gente? Num dado momento, a nossa área foi frontalmente afetada pela questão dos critérios de produtividade, da avaliação CAPES, que fez com que um determinado tipo de pesquisa, um determinado tipo de processo de trabalho ganhasse maior visibilidade ou ocupasse um espaço maior, de certa maneira, desestimulando o trabalho de extensão, a prática de extensão, porque era tipo assim, isso conta pouco, o que conta mesmo é produção de artigos, inclusive o próprio livro era pouco valorizado, e o trabalho em comunidade exige tempo e dedicação. A própria pesquisa etnográfica demanda tempo e dedicação. Então, o que foi acontecendo, quando a gente pegou a avaliação temporal, a análise temporal, de um lado, coisas muito boas, multiplicação de sujeitos, multiplicação de grupos de pesquisa, fixação de quadros, todos esses elementos muito importantes e positivos para a expansão da área, de certa maneira, mas ainda timidamente, criação de redes, diferentemente de áreas como a epidemiologia, que a pesquisa em rede é o que há. Claro que tem redes e redes, mas isso já é outro papo, né? O fato é que nas ciências sociais a gente sofreu bastante os efeitos, os impactos de um tipo de pressão por uma produtividade, um produtivismo que teve consequências no processo de trabalho, que fez com que muita gente se afastasse mais dessa interface com o trabalho em campo, com o trabalho colado ali nas comunidades, né? Mas, nos últimos 5 anos, né, isso tem se modificado, né, principalmente nos últimos 5 anos, e eu vejo isso no grupo de Pedro, mas eu vejo a Tatiana, quando a gente troca figurinhas, ou seja, lá no Rio Grande do Sul, a graduação em saúde coletiva tem cumprido um papel muito interessante para reverter esse quadro. Porque, ao compor as práticas, né, para essa geração que está tendo graduação em saúde coletiva, não existia, é algo muito novo. Surge com o Reúne, diga-se de passagem. Então, isso tem favorecido, né, um retorno ao campo, um retorno, até porque começou-se a pergunta desse encontro de hoje. Qual é a contribuição das ciências sociais e saúde coletiva? Qual é o lugar? A graduação, mais do que a pós, tem ajudado a refletir sobre esse lugar. E tem ajudado a reconduzir muitos de nós para o campo e para o encontro com as comunidades, certo? Então, o que acontece, gente, é que ainda assim há uma certa letargia, né, na nossa área, e a nossa área ainda é a mais rapidinha, tá? Para fazer a leitura em torno das agendas contemporâneas relacionada com o feminismo, relacionada com a questão racial, do racismo, a temática dos ativismos de modo geral, o debate sobre decolonialidade, a distinção entre colonialismo,
colonialidade, como é que isso influencia nas nossas relações e nas nossas práticas, né? Então, eu falava do PROCAD, que foi uma parceria entre 3 programas, né? O programa da Federal do Pará, em saúde e ambiente, o programa nosso no ISC, em saúde coletiva, e o programa da UFES, que é a Universidade Estadual de Feira de Santana, também em saúde coletiva. Esse PROCAD tem um tema, que são as populações vulneráveis e as repercussões para a saúde, principalmente populações indígenas e população negra, né? Então, a gente realizou um encontro norte-nordeste sobre a questão da população negra, e esse evento, na verdade, nos últimos 15 anos, eu tenho me dedicado muito a essa temática, raça, etnicidade e saúde, gerou e está gerando uma coletânea. Resultado, há anos atrás, eu dizia para vocês, 5 anos, acho, fui convidada a participar de um evento sobre racismo aí no Rio, e uma pessoa que eu respeito muito, Antônio Sérgio Guimarães, me deixou muito feliz, que eu estava nervosíssima, falei, gente, Antônio Sérgio vai estar lá, e eu vou discutir esse tema que o cara é fera, tal. E aí eu trouxe algumas reflexões, a partir, até contando, né, que em 96, eu estava fazendo pós-doc na França, quando uma professora de lá me disse, Leni, a gente está montando aqui, a gente está vendo as mudanças no Brasil, a partir das políticas de reparação e tal, e a gente resolveu propor um projeto com colegas brasileiros sobre as repercussões, né, dessa nova agenda, as novas representações sobre o negro, negra no Brasil e as implicações políticas disso. Aí eu fiquei, assim, encantada com aquilo e, ao mesmo tempo, envergonhadíssima. Por quê? Porque isso era 1996, o ISC já existia desde 1994, né? A gente já tinha participado, o grupo, né, como um todo, já vinha participando, 96 não, desculpa, eu estou toda doida hoje, viu? Doida, doida, doida. Isso não foi nada em 96, foi em 2006. A vergonha foi essa, a vergonha foi o tempo entre fundação do ISC, fundação do próprio grupo que eu conduzia, e a agenda que a gente ajudou a fazer, o plano de saúde, 1994, 1999, tudo isso, e chegar à conclusão que praticamente não existia na agenda do meu próprio grupo, na agenda do ISC, algo realmente assim marcado, relacionado com racismo, com raça ou algo do gênero. Aí eu fiquei, esse pessoal está aqui na França querendo saber sobre novas representações do negro no Brasil, suas implicações políticas. E nós estamos lá no Brasil, estamos num Instituto de Saúde Coletiva, que é a vanguarda, não sei o que, se considera como tal e tal, e a gente não está falando disso, não está estudando isso. Aí eu falei, gente, a minha tese de doutorado abordou isso, e depois eu esqueci disso, porque a minha tese de doutorado foi sobre migração e saúde mental. E aí eu fui estudar um pouco essa coisa da Constituição, da formação sociocultural brasileira, aí vi lá que tinha aquele momento, né, do pensamento higienista, de toda a ideia de uma raça pura, mas aquilo meio que ficou por ali. Então, essa grande vergonha, esse grande constrangimento, eu falei, sim, eu aceito participar, mas eu devo dizer que eu não tenho experiência e tal, para não dizer mais do que isso, né? E voltei para o Brasil com uma missão. Eu falei, olha, vamos conversar aqui, gente. Tem alguma coisa muito errada desse lado de cá. Tem alguma coisa muito errada em relação a uma cegueira que a gente está tendo. Olha, aí começamos essa discussão. Vamos olhar na sala de aula, vamos olhar entre nós, e o que isso significa? Vamos pegar aquele plano que isso dentro do meu grupo, né, que eu, inclusive, ajudei a... Onde é que está essa questão? Onde é que isso entra na agenda? Onde é que a inequidade racial aparece? Onde é que o racismo... Não, isso não existe, não está aqui em lugar nenhum. Aí, diante do reconhecimento da ignorância
sobre o tema da invisibilidade total, né, da lacuna política, porque não era só uma falta, não era só uma falta temática, era uma falta política, né, uma falta era ética, era tanta coisa que eu podia ficar aqui até amanhã. Convoquei as pessoas com as quais eu trabalhava diretamente no FASA, e a primeira coisa que a gente fez precisamos aprender, e aprender com quem já está nessa seara. E fizemos um colóquio, começamos a convidar. Primeiro problema que eu descobri, né, e até hoje descubro, né, eu sou uma mulher branca propondo uma área, um tema sobre racismo, raça, sobre população negra e indígena, e até então totalmente analfa, né, em relação a essa questão. Na verdade, essa categoria lugar de fala não estava posto aí naquele momento, ganhou destaque depois, mas à medida que eu convidava alguém para o colóquio, olha, você é uma militante da área, a gente está começando a ler e tal, nós estamos querendo aprender sobre isso, queremos enfrentar isso. Aí a pessoa, às vezes, aceitava. Aí um dia teve, quer dizer, alguns já sabiam quem eu era, outros não, mas foi muito legal, porque teve gente que acolheu super bem. Maria Inês Barbosa, muito obrigada a você. Mas tiveram outros que, assim, quando me viram, me conheceram, e me viram que eu era branca, ficaram um pouco assim, ah, meu Deus do céu, onde é que eu vim parar? E, ao mesmo tempo, muita gente teve piedade, né? Tipo assim, realmente vocês estão aí de costas para o que é esse país e para o que tem sido, né, esse racismo estrutural que está nas bases da nossa história, e o que é que isso implica para tudo, né, para todas as relações sociais, para a produção das desigualdades, para efetivamente essa invisibilidade do negro, da negra, da presença dele, da vocalização dele, assim como os indígenas, nas universidades, nas pesquisas. Então, de lá para cá, a gente já seguiu vários passos. Hoje, dentro do meu próprio grupo de pesquisa, dos projetos, eu fico muito feliz de entrar numa sala e ver que brancos são minorias em muitos projetos, né? Que não adianta só dizer, ah, legal, vamos estudar e tal, mas em que medida está abrindo esse espaço? Também sei, reconheço e entendo perfeitamente. Não sou eu, uma mulher branca, que tem que ser a pessoa que vai lançar luz sobre isso. Eu defendo que é importante que todos nós estejamos estudando, mas que negros e negras e índios e índias precisam ter esse espaço dentro da academia, dentro da pesquisa, para falar por si mesmo. Então, não adianta, que legal, agora eu vou ocupar os financiamentos, vou ganhar todos os editais, e aí está resolvido o problema. Não, isso só vai reforçar o privilégio, e também não quero ocupar o lugar de, olha, como ela é nobre. Não sou nada nobre, apenas reconhecendo esses aspectos e sabendo que esse privilégio está aqui, hoje, agora, e fala por mim, assim, o que eu falo dialoga com ele. Enfim, então, se houve esse susto com a questão racial e esse constrangimento, também houve em relação ao tema da decolonialidade. Porque, na verdade, me fez ver que, na maioria das vezes, dentro da trajetória de construção dos nossos cursos, das nossas referências, dos pós-docs que realizamos, e eu falo por experiência própria, não foi com a América Latina que a gente dialogou, não foi com a África que a gente dialogou, foi principalmente com a Europa ou Estados Unidos, né? A gente bebe dessas águas, a gente se forma nessas águas, a gente troca com esses grupos, que é para trocar, pelo amor de Deus. Gente, peguem todos os livros aí, Foucault, bota na estante, não vamos lá, nunca mais. Bourdieu igual, não, nem franceses, nem ingleses, não é essa a ideia. A questão, gente, é que, do mesmo modo que ser branca não me permite viver e falar com a mesma profundidade e ter a mesma capacidade de
é outro olhar sobre a experiência do racismo. É diferente de quem vive isso, também ser latino e ter vivido como brasileiro um processo de colonização e colonialidade, se eu só dialogo, né, com os colegas europeus, né, se eu só transito nesse terreno, não vai ser lá que eu vou ter espaço e possibilidade de me dar conta o que é isso, que é viver colonialismo e colonialidade. Como somos... eu lembro de uma historinha, fui lá, né, fazer meu doutorado na Espanha, voltei, e de repente fiquei muito, o tema era migração, fiquei muito tocada com toda essa história da migração, e aí cheguei aqui em Salvador, fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que estavam, havia uma explosão de pessoas vivendo na rua, vivendo em situação de rua, comecei a ler a respeito e descobri que a construção do Pelourinho, a reforma do Pelourinho, foi responsável por essa explosão. Por quê? Porque muita gente de outros estados vizinhos, principalmente do Nordeste, souberam dessa reforma do Pelourinho e vieram de malicuia. Salvador, 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 estou sem emprego, estou passando fome, e soube que vai ter a reforma do Pelourinho, mas, obviamente, essa reforma do Pelourinho não absorveu todos esses peregrinos, né, todos esses migrantes que vieram parar aqui e foram parar depois na rua. Aí eu fui numa secretaria, olha, gente, eu estudei com migração, mas o que aconteceu ali? A pessoa me ofereceu um chá, tudo isso é para dizer do chá, mas de passo eu falo do resto. E aí eu perguntei, eu adoro chá, que eu falei que eu não bebia café. Legal, um chá. Chá de quê? Não sei, mas sei que é bom porque é importado. Aí eu, sim, entendi. Claro que eu não ia, né, fazer, bem, trago chá e tal. Aí algumas pessoas diziam, você voltou da Espanha? Você não quis ficar lá? Mas como assim você troca um país de primeiro mundo? E, na verdade, isso apareceu na minha tese, né? Que uma das coisas, eu me lembrei da minha adolescência, quando a gente conhecia qualquer estrangeiro, né? E ficava assim, tipo, namorar um estrangeiro é tudo de bom, né? Não importa que estrangeiro seja, não importa que o cara seja um sacana, mas assim, gente, eu estou namorando, sei lá o quê. Quando eu era adolescente, não importava que fosse latino, europeu, americano, depois mudou. Depois importava bastante, né? Não era qualquer estrangeiro de qualquer lugar. E aí, gente, isso tem a ver com colonialidade. Colonialidade do ser, colonialidade do saber, né? Com uma ideia do poder. E eu não sabia disso, assim, eu não tinha pensado, e olha que eu me acho toda sabidinha, né? Mulher sabida e tal. Então, é disso que se trata. Né? Quando a gente está pensando que lugar devemos ocupar, qual é a grande contribuição das ciências sociais para a saúde coletiva, acho que a grande contribuição é a inconformidade, é provocar o debate e o incômodo, no melhor sentido do termo. Na hora que a gente se acomodar a um tal modelo que tem 30 anos que se repete, a uma tal pergunta que tem 40 anos que se repete, né? Então, eu diria isso para encerrar essa fala que ficou enorme, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu, na verdade, não tenho... Eu tinha me planejado para ficar até às 10, mas agora fico sem jeito, né, de não abrir um tempinho aí para conversa com vocês. Me desculpe, que mulher que fala, né? Coisa horrorosa. Muito obrigado, minha querida. Muito obrigado. A gente só tem que agradecer, assim. Eu estava fazendo inveja, viu, para os colegas do programa, né? Mandei um print dizendo, olha, a gente está recebendo a convidada hoje, olha a nossa convidada. E aí, Robinho aqui, né, da fisioterapia, Robson Neves, mandou um abraço para você. E outras pessoas disseram, olha, pegue a gravação e registre que a gente quer assistir depois. Então, assim, foi muito legal, minha querida, quero te agradecer demais. Você sabe, assim, o quanto você tem sido uma referência para a gente no âmbito das ciências sociais e humanas de saúde e para a gente na UFPB, você tem tido um papel muito singular, porque você sabe, né, que de alguns anos para cá, e nesse sentido, acho que
a aproximação da gente da UFPB com a Comissão de Ciências Sociais e Humanas foi muito importante, porque eu acho que nos últimos anos a gente veio, eu acho que várias coisas foram, né, acontecendo, né, e você foi tendo um papel muito acolhedor das nossas iniciativas, das nossas reflexões, das nossas produções e propostas. E eu acho que uma coisa muito legal foi essa aproximação da gente trazendo esse lugar, e aí você cita o nosso mestre Eymar, né? Mas assim, esse lugar histórico da UFPB, de uma construção a partir da extensão, junto com as comunidades e o grupo e os grupos populares, mas para a gente fortalecer essa caminhada, aprendendo com as ciências sociais, humanas e saúde, e também para a gente conseguir fazer o que a gente consegue hoje, de ter pela primeira vez, depois de mais de 30, 40 anos de história da UFPB na saúde coletiva, um programa de pós-graduação em saúde coletiva. Isso só foi possível quando os professores conseguiram e professoras se juntar, né, efetivamente, e reconhecer a liga que esse grupo tinha, a potência que esse grupo tinha, e que não adiantava a gente continuar esfacelado, cada um em um lugar, em um canto. Era fundamental a gente ter uma construção coletiva que hoje resulta nesse programa, né? Então, pessoas como você são importantíssimas para nos inspirar e nos orientar nessa caminhada e tá, né? Eu devo dizer que eu faço parte, né, da coordenação de saúde coletiva na CAPES. Tive que disfarçar um pouco a minha alegria com a aprovação do programa, que, por exemplo, daqui a pouco o povo vai dizer, essa mulher está fazendo lobby, qualquer coisa, mas fiquei muito, muito feliz. Não pude, assim, na divisão, né, preferi não ficar na avaliação, justamente para evitar eventuais questionamentos, né, porque várias de vocês eu tinha relações diretas, mas fiquei muito feliz, muito feliz. Claro, e aí a gente sabe disso, e a gente também aprende, eu aprendo muito assim com você também do ponto de vista do seu rigor ético, que eu sempre acompanhei nesse tempo todo, e assim, mas ao mesmo tempo, sempre como hoje, acolhedora, disponível para na agenda, né, assim, lotada que eu sei que você tem, sentar com essa juventude. E eu estava comentando, que bom que eu acho que está tendo esse momento, né, como foi com Roseni também semana passada, assim, dessa juventude pesquisadora, né, da saúde coletiva, está convivendo com vocês. Eu acho que é muito legal e te agradeço demais. Bom, mas vamos passar aqui para alguma rodada, né? Vamos fazer um bloco, né, de comentários e perguntas, uns 10 minutinhos, 15, aí a gente passa para a Leni fechar, tá certo? Vamos lá. Oi? Tá mudo. Vou tirar a câmera um minutinho, enquanto vocês vão botando a pergunta aqui, porque eu preciso Pronto. acabar de comer o meu iogurte, porque eu não tinha tomado café, então estava morrendo de fome mesmo. Mas tá você bom? vai Então, né? mas pode ir vendo aqui, só falta um pouquinho só para acabar, eu vou tirar a câmera para não ficar também macho. Tá bom, tranquilo. Então vamos lá, gente, fiquem à vontade. Quem vai primeiro aí? Bem, eu queria agradecer, né, essa oportunidade, por compartilhando tanto conhecimento, né, nessa manhã. Eu achei bem interessante na fala de Leni, quando ela trouxe, né, a visão das novas gerações sobre essa divisão, né, das áreas da epidemiologia e essa reflexão que ela traz também, né, que é um pessoal que está pensando justamente se essa divisão, essa delimitação é realmente necessária dentro dessa abordagem, e eu queria saber dela, né, o que ela pensa sobre isso, se realmente deveria ser algo mais unificado, mais transdisciplinar, ou se realmente ela acredita que é necessária essa divisão em termos organizacionais. Vamos tentar, se tiver mais alguma, fazer um bloco, senão eu já respondo. Veja se tem mais alguma. Beleza. Vamos lá, galera. Queremos escutar vocês, essa turma boa aqui.
queria também agradecer a Lenina pelo momento, assim, foi de muitas reflexões e aprendizados. E, assim, um momento que me marcou, né, foi quando ela trouxe essa questão da gente precisar sempre estar transgredindo, né, concepções, né, e queria perguntar para ela, assim, hoje, né, na experiência dela, o que é que ela imagina que seja nosso principal desafio, né, daqui para frente, o que é que a gente precisa transgredir mais, né, e causar esses ruídos, né, qual é o desafio que ela veio para agora. Beleza. Quem mais? Alguém levantou a mão aqui? Ah, tem mãos levantadas, eu não tinha visto, perdão. Isaac. Bom dia, né? Queria agradecer a presença da Leni, né? Muito importante esse momento da gente estar conversando e trocando experiências, como foi da aula passada. E aí eu achei bem interessante essa questão que ela coloca das divisões históricas, né? De ter tido um momento que a saúde coletiva focou mais na estrutura da sociedade para entender, principalmente apoiado na sociologia e na história, e esse segundo momento, né, essa segunda virada que vai justamente na intenção de entender a subjetividade das pessoas. E aí, pelo menos eu vejo que se mantém muito essa divisão, né? Tem pessoas e pesquisadores que vão mais na linha da subjetividade e pesquisadores que vão mais na linha de entender a subjetividade. Aí eu queria perguntar para a Leni se ela tem visto que essas áreas atualmente estão tendendo a se separar mais, ou se ela tem visto trabalhos que conseguem conciliar essa visão da estrutura com a subjetividade, né? O que ela vê agora mapeando essas trajetórias como tendência, né? Essa divisão maior, ou se seria uma união dessas visões que são diferentes e complementares na saúde coletiva. Beleza. Acho que eu faria um pouco essas três e depois abre mais um pouco, tá Pronto. bom? Então tá. E aí fica para a próxima rodada. E a próxima já seria a final, porque eu não teria mais tempo também. Beleza. Então, primeiro, a Raíssa, né? Eu diria, Raíssa, uma coisa que vale para outros processos, né? Onde as diferenças e desigualdades se encontram, né? De um lado, do ponto de vista do trabalho, das práticas, da produção de conhecimento, não me parece que as fronteiras, de demarcação de fronteiras, seja algo positivo. Quanto mais a gente puder tornar permeável, maleável essas fronteiras, mais rico, né, será esse conhecimento e essa prática produzida. Quanto mais a gente favorecer os trânsitos, certamente a gente terá resultados bem mais enriquecedores. Por outro lado, né, quando a gente pensa em hegemonias, contra-hegemonias, não podemos deixar de considerar a dimensão do poder e as implicações que isso tem do ponto de vista estrutural, né, do ponto de vista de recursos, por exemplo, de divisão de recursos. Então, fazer de conta que estamos todos na mesma condição, que as áreas detêm, por exemplo, o mesmo acesso a financiamento, que as áreas têm o mesmo quantitativo, por exemplo, de docentes, né, que ocupam os mesmos lugares nos comitês assessores de agência de fomento. Aí, isso é, no mínimo, né, ingenuidade, e, no máximo, ou sei lá, oportunismo. É preciso reconhecer que, dentro da área, né, alguns desses eixos detêm melhores condições de acesso a esses recursos, a determinadas instâncias representativas. Então, se a gente quer falar, de um lado, da flexibilização de fronteiras, de valorização da interdisciplinaridade,
isso também tem que ser dito do outro, né, do ponto de vista das relações de poder e da divisão de recursos e oportunidades. Então, eu diria que a gente sempre, em qualquer contexto, tem que ter um pé na epistemologia e outro na política, né? Tem que considerar que esse agir ou essa agência, do ponto de vista da prática de pesquisa, ela vai se enriquecer dessa permeabilidade, mas essa agência política, ela precisa considerar que a ocupação nos programas, a poder fixar quadros e ampliar esses quadros, nós conseguimos ampliar bastante o quadro das ciências sociais, mas ainda somos muito poucos. Em quase todos os programas, a gente está sempre na terceira posição do ponto de vista de quantos somos. Então, muito do que eu estou dizendo sobre o papel das ciências sociais, se a gente não está lá, se nós somos muito poucos, a gente também não consegue contribuir efetivamente com essa agenda, né? Então, acho que é basicamente isso. Sobre a questão, aliás, muito, muito legal, todas elas. Isis, né? Foi Isis que colocou qual o grande desafio, né? Pensando do ponto de vista nesse papel transgressor no momento atual. Eu diria que a pandemia, né, que se constituiu, né, algo brutal nas nossas experiências e que não cansa de nos assombrar e de nos deixar também absolutamente estupefato, né? Assim, algo assim, tipo, gente, a gente está vivendo isso mesmo. Eu não estou dizendo mais da pandemia mundial, estou dizendo da realidade brasileira, né? É algo do tipo, isso é muito surreal, né? É surreal que a gente esteja vivendo esse desgoverno, é surreal que a gente esteja mesmo com a necropolítica assumida, né? Escancarada. Mas, do ponto de vista das narrativas, da produção de conhecimento, do movimento político, eu acho que há uma lacuna aí, mesmo com os avanços, com os passos que demos nas ciências sociais, a gente continua, enquanto país, enquanto nação, e a nossa área, eu acho que poderia ter um papel forte aí, muito apáticos, né? Muito sempre numa posição muito mais reativa do que proativa, né? Nós somos professores, pesquisadores, estudantes, nós somos pessoas, nós somos cidadãos. Então, em todos os momentos da nossa vida, nesse encontro aqui agora, né, em qualquer das interações que ocorra, tudo que a gente faz e tudo que a gente diz pode fazer diferença, né? Enquanto área, enquanto campo, tudo que a gente faz, tudo que a gente produz, qualquer das nossas práticas pode botar o dedo na ferida. Então, eu diria que talvez uma posição urgente e necessária e que se caracterizaria como transgressora nesse momento é não concentrar todas as energias apenas no nosso laboratório. Eu vou usar essa palavra quase como alegoria, né? Sim, nós precisamos produzir evidências. Sim, nós precisamos encontrar alternativas tecnológicas para superar o vírus. Sim, nós precisamos produzir indicadores, inclusive sobre inequidades sociais, no impacto da pandemia. Mas, junto com isso, a gente tem que ter também uma leitura e uma atuação política. Precisamos disso. Isso não podemos nos render a esse discurso que aqui é produção de conhecimento, da porta para fora é atuação política. Esse é o discurso do fascismo, da direita, né? Esse discurso de que não temos nada a ver com isso, porque o meu papel é ser cientista, o meu papel é produzir evidências, comungar, né?
com esse estado de coisas. É claro que parte do fundamental do papel de quem está na academia, de quem pesquisa, é produzir conhecimento. Mas, para começo de história, eu não concebo falar em produzir conhecimento sem sem problematizar como produzir conhecimento. Como produzir conhecimento. Porque se, ao escolher o que eu vou estudar, ao desenvolver isso que eu estou fazendo, eu não me pergunto para quem, com quem e como, sinceramente, né, eu tomei posição. Não existe a política, não existe. Tudo que fazemos é político. Tá? A diferença é para onde nos leva ou as implicações de fazer isso ou fazer aquilo, dizer isso ou dizer aquilo. Basicamente, é isso. O terceiro ponto, né, do Isaac, né, sobre como eu vejo essa tendência, será que há uma tendência mais pela divisão, seguir numa perspectiva focada na estrutura ou focada na agência, ou na subjetividade, ou nos sujeitos? Será que há perspectivas, há tendências no sentido de integração dessas duas vias? Eu diria que aí vai ser... eu não gosto muito dessa palavra determinante, aliás, eu tenho um problema sério com qualquer coisa que determina, né? Mas eu diria que vai jogar um papel muito significativo o contexto. O contexto, por exemplo, do perfil das pessoas que se juntam em um dado projeto, em uma dada linha de pesquisa. Isso quer dizer, gente, pensando outra vez na estrutura e agência, não adianta eu dizer que nós temos um determinado contexto de pós-graduação que tem esse recurso ou aquele, sem olhar para as pessoas que o compõem. Porque, de novo, essas pessoas, ao se juntarem, elas trazem suas trajetórias, suas visões, e na articulação entre eles pode dar isso ou dar aquilo. Obviamente que o contexto que o cerca vai influenciar. Essa dialética, agência-estrutura, né, ou agência-contexto, socioeconômico, político, cultural, eles estão por aí. Quando você tem um grupo efetivamente interdisciplinar, que dialoga com vertentes mais holísticas, que defendem uma perspectiva... Porque se eu só olho para o sujeito e para a subjetividade, há uma lacuna, gente. Você já pensou assim, ó, agora não me interessa mais esse negócio de discutir classe social, estrutura socioeconômica, política, não. Só me interessa agora saber da experiência do sujeito e do que ela significa. Ah, legal! Essa experiência desse sujeito está posta onde? Está solta? Ela não se conecta com a estrutura social, política, econômica? Aonde isso? Você pensou a experiência do sujeito a partir da narrativa dele e o resto... Eu tenho, inclusive, críticas, e já coloquei isso em várias ocasiões, sobre determinados enfoques de estudos de narrativa, onde parece que a narrativa existe por si só, descolada, desconectada do contexto na qual ela foi produzida. Né? Que narrativa é essa? Ela tem esse poder? Então, se torna uma análise basicamente semiótica, né, de um texto. Ok, legal, gostei, muito interessante. Mas, enfim, é óbvio, gente, até principalmente para quem vai fazer um mestrado, um doutorado, um TCC, é um trabalho principalmente individual, basicamente individual, que tem ali uma orientação, é certo, que apoia bastante. Eu não concebo que um projeto com recursos tão limitados, né, se dê conta, eu vou olhar tudo da dimensão estrutural e eu vou olhar tudo da dimensão subjetiva. Não é possível isso. Então, eu vou usar uma coisa que é da Gestalt, que eu costumo trazer também em sala de aula. Na Gestalt, a gente trabalha muito com a ideia de fundo e figura, tá? Em muitos trabalhos, essas estruturas sociais que têm um impacto grande sobre a vida das pessoas são figura. E o fundo é como as pessoas dentro dessa estrutura podem estar vivenciando.
Em outros trabalhos, essa experiência do sujeito, o cotidiano dessa experiência, os significados atribuídos a ela são figura. E o fundo são as estruturas sociais, econômicas, políticas e econômicas. Mas eu preciso enxergar esse fundo, assim como lá, eu preciso conceber que o sujeito está ali. Então, grandes projetos que têm financiamentos maiores, que têm uma equipe, têm uma rede, pode ousar mais, pode colocar os dois como figura. E trabalhar de uma maneira mais arrojada, mais ambiciosa nos nexos entre eles. Entende? É basicamente isso. Eu diria que eu não poderia, não ousaria falar hoje como tendência, no sentido de dizer, não, eu observo percentual, então nem pensar, porque aí eu estaria sendo absolutamente leviano. O que, sim, a partir da pesquisa que a gente realizou, né, aparece parte dos pesquisadores da geração intermediária e alguns da nova geração começam a se preocupar em não ficar nos extremos, não ocupar as duas pontas e trabalhar um pouco na perspectiva mais holística e articulada desses dois polos. Obrigado, minha querida. Vamos passar agora para a Drica. E aí, se tiver mais alguém para fechar, diga logo, que aí após Drica você já fala e aí Leni fecha. Obrigada, Pedro. Tranquilo. Okay. Drica. Ok. Vocês me escutam bem? Beleza, então. Primeiro, gratidão, né, Leni? Antes da gente começar a aula, até a gente tinha iniciado uma conversa, né, e uma das coisas que eu acho que tem sido de extrema importância nessas oportunidades de conhecer os autores, né, dos quais a gente se debruça em alguns textos, o quanto isso é enriquecedor nesse nosso processo formativo. Então, muita gratidão pelo seu tempo aqui conosco. Teve 3 pontos, assim, mais essenciais na sua fala que me tocaram bastante, né? Então, um é quando você diz, assim, que o campo, ele não pode se render a esse personalismo, né? A gente corre o risco, né, de se perder em posições egóicas e que isso pode, em algum momento, nos impedir de enxergar o outro. E aí, eu tenho uma reflexão também sobre isso. Um outro ponto é quando, inclusive, Raíssa já trouxe, né, mas eu quero só reforçar que foi muito importante para mim na sua fala, quando você traz essa questão dessas novas gerações, né, o quanto esse olhar novo e nessa perspectiva de se entrosar, de estar junto, nessa possibilidade de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade é importante para o crescimento do nosso campo. No meu olhar, eu penso, né, que não tem como a gente se firmar sem evoluir, se não transgredir, né? A gente corre o risco de ficar estático. E não tem como pensar a saúde sem entender a subjetividade dos sujeitos e também nem tudo, e com o que o compõe, né? Então, também não dá para deixar de lado a questão estrutural, acho que você também trouxe agora nesse finalzinho dessa tua fala, então não tem como fazer isso se não tiver perspectivas diversas, né? Então, tanto de um lado como do outro, nessa ideia de mesclar, de transgredir esses limites e essas cercas que você traz. Um outro ponto seria essa coisa do racismo estrutural, né, que a gente não enxerga, principalmente nós, e aí me colocando nesse espaço, né, de quem tem a pele um pouco mais clara, né, que não é branco, nem é negro, e fica no meio do caminho, porque a gente acaba não tendo muita definição. Em alguns momentos isso também não é muito bom, porque você nem está, né, numa posição, nem está na outra, e isso às vezes também nos limita. Mas que é difícil se colocar mais incisivamente também, inclusive nesse processo de fala, porque, de fato, para os negros você é muito branca e para os brancos você é meio amarela, então você fica um pouco nesse meio do caminho. Mas a minha pergunta, realmente, eu trago mais desse primeiro ponto, assim, dessa coisa da posição mais egóica do pesquisador, né? E aí eu queria perguntar mesmo para você, assim, ter que se provar, né, como ser atuante na área, né, não se mistura um pouco com esse posicionamento egóico que você traz, né? Isso
não poderia facilmente ser confundido, não seria assim, não enxergar o outro, né? Mas me fazer ser enxergado também, enxergar a minha produção, enfim. Acho essa linha tênue, na verdade, né? Não estou dizendo que não é um exercício difícil e que também não é necessário, mas, assim, também não estou fazendo apologia a uma conduta egóica, assim, mas penso que é uma posição difícil também para o pesquisador, né? E eu queria saber, assim, como é isso para você, né, que tem todo esse know-how, toda essa história, toda uma perspectiva intrínseca e por dentro mesmo desse processo da saúde coletiva, né? Que posições ou situações são necessárias mais cuidado, mais, talvez, leveza, não sei, para a gente não se perder, né? Não perder o outro de vista. É por aí. Massa, muito legal, Drica, assim, acho que você trouxe, é interessante, né, primeiro pedir desculpa para o grupo anterior das perguntas, que eu não tinha me dado conta que eu não tinha aberto a câmera, então, imagina, vocês estavam falando com a tela preta, né, então, pedir desculpas, porque eu só percebi agora, já era para ter, enfim, eu acho que, à medida que você fala, e se a gente fosse abrir para todo mundo falar, tem uma coisa muito legal, que é aquilo que a gente diz soa para cada um de vocês, e, inclusive, o que importou mais, o que fixou mais, que é justamente intersubjetividade isso, né? Eu posso ter colocado ênfase em alguns pontos, mas para cada um de vocês tem coisas que tocam mais, né? Porque é nesse encontro com a alteridade, tem a ver com isso. Mas a questão que você traz, primeiro, eu, por exemplo, me sinto uma pessoa vaidosa, talvez como quase todos os mortais, mas eu não posso falar em nome de todos os mortais, preciso de reconhecimento, né? Eu acho que a questão do reconhecimento, seja na perspectiva do Axel Honneth, seja na perspectiva decolonial, mas ela se apresenta a necessidade de ser reconhecido pelo outro, né? Reconhecido primeiro como pessoa, né? Como um ser humano, né? Como humano. Eu acho que essa dimensão é importante. E, dentro da academia, essa ideia de reconhecimento, ela traz outros elementos, né? Então, ok, você trabalha num tema, trabalha numa área e tal, e aquele seu trabalho parece que não tem importância, ou você acha que não tem, você não percebe um feedback, seja dos seus colegas, seja, enfim, da comunidade. Todos nós precisamos de reconhecimento, todos, né? O reconhecimento tanto no nosso cotidiano, nas nossas relações afetivas, mas no contexto do trabalho e de alguns tipos de trabalho, mais do que outros. Infelizmente, nós vivemos num modelo de produção que a grande maioria dos trabalhos são completamente invisíveis, né? A pessoa que recolhe o lixo das ruas, se ele faz greve, ele ganha visibilidade. Se o grupo inteiro faz greve, gente, que absurdo! Esse lixo se acumula. Mas se ele trabalha direitinho, o trabalho dele não tem valor, não tem importância. Ninguém diz, olha, que trabalho importante das pessoas que recolhem todo esse lixo das cidades, né? E, no entanto, produzir um artigo ou dar uma aula, claro, a gente pode passar aqui o dia falando sobre valorização e desvalorização, sobre o que vale ser um professor e o que vale ser um apresentador de TV. Se a gente pensa do ponto de vista do capital econômico, mas aí alguém vai dizer para vocês, professores universitários, que têm seu salário assim assado, vai olhar para a gente e dizer, olha, se você acha que a Ana Maria Braga ganha uma fortuna, e gente, essa criatura ganha mesmo essa fortuna, não, absurdo. E o jogador? E o Neymar? E não sei quem? Então, obviamente que a gente tem distorções as mais diversas do ponto de vista do valor do que fazemos, do que somos, e todos nós, enquanto pessoas, precisamos desse reconhecimento. Ok. Entretanto, existe a exacerbação dessa necessidade, né? E alguns elementos, né? Então, é só para dizer sim, Drica,
eu preciso de reconhecimento, você precisa, todos nós precisamos, e isso faz parte, né, das nossas necessidades como pesquisadores. Entretanto, se eu faço dessa minha necessidade o que está por em cima de tudo, ai, pelo amor de Deus, se eu estiver fazendo isso, me diga, Leni, você passou das medidas. Porque isso significa que eu não vou contribuir nem comigo, para comer de história, né? Mas como eu vou construir um campo, um grupo de pesquisa, tá? Eu estou aqui nesse grupo de pesquisa. Eu vou me aposentar daqui uns tempos, né? Lá no FASA tem a Clarice Mota, tem a Jane, tem a Ana Angélica. A Ana Angélica é mais velha que eu, a Clarice é mais nova e a Jane é um pouco mais nova que a Clarice. Elas já estão ocupando espaços de pesquisa, de coisas, e assim, quanto mais dentro daquele grupo outras pessoas ganharem espaço, visibilidade, oportunidade de acontecer, menos este grupo vira o grupo de Leni. Pelo amor de Deus, né? Tipo, ok, muitas vezes Clarice me liga, de Leni, porque você tem mais experiência. Massa. Entretanto, gente, me mande fazer preparar algo para as redes sociais. Horroroso, ridículo, não sei nada. Peça isso a Clarice, ela vai arrasar, ela arrasa. Ela tem skills e competências para um tipo de comunicação que eu não tenho. Né? A Jamie é colombiana, colombo-baiana, ela tem toda uma coisa linda, assim, tipo, ela é budista, né? É zen budista. Então, ela começou a dizer, não dá para começar a aula sem algum tempo de meditação. Aí, no começo, eu ficava toda assim, meu Deus do céu, lá vem Jamie com a meditação. Eu sei, hoje, eu agradeço a ela, né? Então, desculpem estar trazendo exemplo, mas você pediu para eu falar um pouco da minha experiência, justamente porque eu também não conheço profundamente a experiência de outros, e ainda posso incorrer no pecado de sair usando um exemplo de fulano, né? Vai ser pior a emenda que eu soneto, então, pelo menos, fico aqui em casa. Mas, muitas vezes, eu me peguei pensando sobre a ambição, né? Sobre o quanto é preciso, é possível ter ambições, mas o quanto definitivamente tem limites nisso, né? Tem limites nessa questão da necessidade de reconhecimento. Porque se a necessidade de reconhecimento for o que me move, ou o único que me move, pelo amor de Deus, eu quero pedir demissão dessa minha existência, né? Porque é uma existência pobre. Se tudo que me move, o que move a minha existência, o tempo inteiro, sou eu mesma, pelo amor de Deus, eu não me aguento, eu não vou me suportar, porque não sou tão lindinha, maravilhosa assim, para ficar todo dia, acordei de manhã e tudo que me move é quero ser reconhecida, preciso ser reconhecida, entende? Então, eu diria que é isso. Sim, precisamos de reconhecimento, sim, gostamos de que alguém veja e valorize aquilo que fazemos, mas se para alguns isso é o que lhes move, né? Para outros não é, e para um campo, para um país, inclusive, isso é muito ruim. É muito ruim mesmo. Eu não sei se eu devo dizer isso, mas vou dizer. Eu adoro Lula, tá? Eu gosto de Lula. Mas me preocupa enormemente que a gente tenha qualquer projeto de país centrado em um personagem, em uma pessoa. Para mim, um projeto de país, ele tem que ser constituído, pensado no país, na sociedade como um todo, e no coletivo que pode trabalhar junto. Então, todas as vezes, a meu ver, que a gente aposta todas as fichas em um dado projeto de área, de campo, de país, de sei lá o quê, no carisma de alguém, na posição de alguém, fudeu. Por melhor que esse alguém possa ser, por mais interessante, mas, obviamente, porque todos nós temos esse excesso, né? Essa falha narcísica e esse desejo de estar, ocupar, ser, tararará. Se eu alimento isso o tempo inteiro, né, eu vou desviar o rumo. E
por melhor e mais sensível que seja qualquer um de nós, ninguém é tão sensível assim, capaz de captar toda a diversidade, todas as necessidades. Então, quanto mais eu somo, quanto mais pessoas trabalham conjuntamente, mais chance tem de que Drica, Pedro, de que Mônica, Luciana, Raíssa, Mariana enxergue coisas para esse campo, para esse programa de pós-graduação, para esse núcleo de pesquisa, do que uma pessoa só ocupando o centro disso. Basicamente é isso que eu penso. Gente, vamos acolher, então, agradecer a Leni por esse momento de hoje. Muito obrigado. Assim, realmente, eu tenho dito, Leni, assim, que momentos a gente está passando, né, nem precisa dizer, né, um momento difícil que a gente está passando, né, enquanto pessoas, enquanto humanidade, né? Mas, assim, eu acho que são momentos como esse aqui, de um diálogo, de um encontro com companheiros e companheiras de luta, que eu acho que dá um respiro para a gente continuar, né, insistindo, para a gente continuar fazendo o que a gente pode, o que a gente sabe, o que a gente ainda tem que superar e que aprender. E eu quero te agradecer demais por essa manhã maravilhosa de aprendizado e, com certeza, assim, realmente dá essa inspiração para a gente seguir em frente a nossa luta cotidiana. Não tem como. Gente, deixa eu agradecer muito a vocês, fazer só um pequeno adendo aqui, que eu falei das minhas colegas do FASA. Primeiro, a lembrar de novo a Ana Angélica, porque eu devo muito a ela, tudo que ela trouxe e continua trazendo, mais ligada à área de planejamento e gestão, ao que ela tem de acumulação. Dizer que Clarice e Jamie, quando eu falei da meditação, eu não quero dizer que Jamie, o que ela aporta é apenas isso, não, porque tanto Clarice como Jamie, o que elas têm trazido é muita coisa importante do ponto de vista do fazer pesquisa, do trabalho com alunos, de perspectivas novas, do ponto de interação, de revitalização dessas relações. Então, isso é só uma parte, né, do que eu estou aprendendo com elas três e com todas as pessoas que transitam no grupo, com pessoas que estão fazendo a graduação, o mestrado, o doutorado, enfim, é um aprendizado contínuo, tá? É isso, mas foi muito legal esse encontro com vocês, adorei. Na verdade, eu estava preocupadíssima com o tempo, gente, era para ser 10 horas e eu já estou e tal, mas foi tão bom que o tempo foi passando e eu fui deixando o tempo passar. Muito bom. Obrigada. E só antes da gente fechar, eu quero passar para dar um alôzinho e agradecer também a Luciana Figueiredo, que é professora também do programa e compartilha a disciplina comigo, Leni. Passar para ela dar um alô aí para você. Massa, Luciana. Pedro e Leni, eu já sou muito objetiva, vou ser bem objetiva mesmo, Leni, assim, já até falei com o Pedro no privado da gratidão que tenho por estar partilhando com ele essa disciplina, mas assim, queria lhe agradecer demais e sendo bem reta e direta para mim, enquanto docente, que estou aí começando essa minha trajetória, vendo muito no que você falou, foi simplesmente inspirador, assim. Estou aqui, adoro quando eu saio com a cabeça fervilhando, com muita ideia, inspirada. Então, essa conversa de hoje foi inspiradora. Então, assim, muita gratidão. Por mim, você disse em algum momento, eu estou péssima hoje. Eu disse, meu Deus, se péssima ela está assim, eu preciso passar um dia conversando com ela, né? Então, obrigada, Leni, obrigada, Pedro, obrigada a todo mundo aí pelo compartilhar esse momento. Massa, gente. Um beijo bem grande. Olha, eu espero poder, não demore muito, fazer uma visita. Eu estou precisando de uma rede nova. Eu comprei uma rede linda. Coisa boa. Quando eu fui em João Pessoa, me aconteceu o seguinte: eu fiquei lá no hotel e fui naqueles lugares e tinha uma sacola enorme de coisa. Aí, resultado, não cabia, eu tirava de um lado, botava no outro, acabei largando uma sacolinha minha com as coisas que eu já tinha, um maiô, no avião, porque eu cheguei, as coisas que eu embarquei, outras, nas minhas redes, as coisas que eu comprei, trouxe tudo, e eu estou precisando de uma rede nova. Então, quando eu for aí, vocês vão me levar para eu comprar uma rede. Com certeza, vamos torcer para essa vacina chegar logo, vamos trazer você aqui, com certeza. Beijão, querida. Obrigado, gente.
Bom dia, bom final de semana para vocês, viu? Se Tchau. cuidem aí, muita paz. Galera, mandei Tchau, já os pessoal. 2 textos para a semana que vem, viu? Nessa mesma temática, semana que vem a gente fecha esse debate das ciências sociais, viu?